Vamos, então, começar. Nós estamos no capítulo 6, né? A passagem, tá? Uhum. Então, eu não dei boa noite, Vera Isaura, boa noite, Vera Lúcia Travassos, Marisa. Eu acho que eu dei boa noite quando eu escutei a vozinha dela, né? Nós estamos, então, no capítulo 6, a passagem, tá? Sabe qual é a página, Rosângela? O meu, na página... Deve ser 63. 63. Desse livrinho velho aqui, ó. Esse aqui. Deixa eu ver se aqui é igual, né? Tá? Tá. A passagem? Achou? É que você está no tablet, né? Isso. Vê se acha. Não. Vou catar aqui. É a passagem, né? A passagem. Está bem lá na frente ainda. No meu é 62. Mas no tablet deve ser diferente, né? É 63 mesmo. Não, depende da edição do livro que eles estão reproduzindo aí. Bem, então, enquanto ele procura ali, boa noite, Kátia. Eu vou lendo devagarzinho aqui, então. A passagem. Quantas vezes julguei que morrer constituísse mera libertação? Aí a gente para aqui e pensa, não é só o irmão Jacó que pensa assim, né? Hoje a gente também começa a entender, né, dessa forma, que muitas vezes, quantos de nós, né, antes de conhecermos até a própria doutrina, achávamos, ou não, né, que morrer era libertar-se. Né? Descansou, morreu, descansou, essas coisas todas, né? E aí ele continua. Que a alma, ao se desvencilhar dos laços carnais, voejaria em plena atmosfera usando as faculdades volitivas. Que ele achava assim, que ao morrer, né, seria uma libertação e a alma já saía voando. Né? Vamos botar assim, um português assim, já saía batendo asas, volitando, essa coisa toda, né? Mas ele era ingênuo, né? Um estudioso da doutrina, ele era ingênuo. Mas veja só, ele era para ele não conhecia ainda, ele tinha o contato com aqueles que tinham ido, né? Mas na prática, ele tinha a teoria, vamos botar assim, só que a prática é diferente. E para muitos de nós também, a prática é diferente. Para muitos daqueles que pensam, né, que realmente ainda há quem pense que morreu, descansou. Quando, na verdade, conforme a gente vai estudando, isso é interessante, Tereza, porque ainda muitos de nós pensam dessa forma. Né? Que esse morreu, descansou, é cultural. É cultural, sim. É cultural. Não tem muito a ver com a religiosidade. Ele é cultural. Eu, desde pequena, eu escuto isso na minha família. Coitado do fulano, tão doentinho. Morreu, descansou, graças a Deus. Entendeu? Eu escuto isso a minha vida inteira. É cultural mesmo. Agora é que eu entendo. Eu não acho tanto. Olha, esse livro é de 1949. Quer dizer, ele não tinha conhecimento, a gente já tem. Né? Tem isso, né? Aquilo que eu falei, ele tinha muita teoria, mas na prática mesmo, ainda tem 70 anos. Não tinha aquela, vamos dizer assim, realmente o conhecimento, como as coisas eram. Eu nem sei se eu voltei. Alguém pode depois ver para mim aí, o Marisa, o Célia? O Voltei foi publicado bem depois do Nosso Lar, né? 49, né, Marisa? 49, estou vendo aqui, 49. Nosso Lar, eu não lembro quando foi. Lembra, Tereza? 40 e alguma coisa. Tem que ver também que no início da doutrina... Desculpa, estava sem som. É 1944, a primeira edição de Nosso Lar. Tá. Ele recebeu em 43
o Chico, e foi publicado em 44. 44, tá. Fala, antes de surgir o Nosso Lar, os espíritas, eles achavam que a pessoa morria e ficava vagando pelo espaço. Alguns, né? Porque já tinha a obra, por exemplo, tem uma obra, A Lei do Véu, é de um reverendo Owen. É um contato que ele tem com a mãe dele. A mãe. E a mãe fala onde estava, como era, a alimentação, fala um monte. É bem interessante mesmo, esse livro, né? Foi publicado. Tem na biblioteca. Oi? Tem na biblioteca. Tem na biblioteca, né? Como é que é o nome do livro mesmo? É Além do Véu. Além do Véu. Além do Véu. Ele era um reverendo, reverendo acho que Vale, Owen, alguma coisa assim. G. Owen. Né? Depois eu vejo que ele suspeita, né? Porque era um reverendo, né? Um reverendo, né? É bem interessante. E aqui ele diz assim: entretanto, se é fácil alijar, quer dizer, abandonar a velha morada do mundo. Opa, peraí. Entretanto, se é fácil alijar o veículo físico, é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. É quando ele começa vamos dizer assim, a concluir isso daí, né? E a gente está vendo aqui que ele tá trazendo para nós, né? Que para que até nós, né? Nós os espíritas, né? Comecemos a pensar exatamente nisso, né? Não é mais morreu, descansou, que realmente tem as suas dificuldades. Quanto mais apegados aos bens terrenos, mais dificuldades vamos encontrar. Então, realmente, a gente sabe que não é assim, de uma hora para outra, que as coisas vão acontecendo, né? E tem que se trabalhar quando? Enquanto estamos aqui encarnados, né? E ainda tem as pessoas que pensam que morrer dormindo é uma sorte, é uma bênção. Depende. Né? Morreu que nem um passarinho. Depende. Mal sabe quando atravessar por lá, a bronca está lá feita. Pois é, né? Eu digo é uma sensação horrível de você dormir e quando você acordar, você está morto. Entendeu? Imagina, deve ser um choque, né? Não vai nem entender nada do que está acontecendo. Acordei, estou morto. Pois né? Por isso que a gente tem que ir treinando mesmo. O livro que tem do Ernesto Bozano é muito bacana também, que também recomendo. A Crise da Morte. A Crise da Morte. Muito bom. Tem depoimentos ali fenomenais mesmo, né? Bem interessante que eles estudavam. Esses antigos que tem, muitas vezes, né, tem muitos de nós que, mas esse livro é tão antigo. Eu falei, mas ele é antigo, mas ele traz muita informação. E Ernesto Bozano, ele foi pesquisar, né? E é bem interessante. Aí ele continua dizendo assim... Rosângela, só um instantinho. Fala, Ana. Será que ele, com esse modo dele ser, será que ele não achava que ele, desencarnando, já sairia volitando? Sim. É porque, que lá no começo ele já queria... Ele achou que ia ser fácil, porque, no mínimo, ele via, quando conversava porque ele era esclarecedor, doutrinador, ele conversava e, pelo que ele vinha e acompanhava, alguns, com certeza, falavam como era tranquilo, depende de quem ele falava, com quem ele conversava. Então, tanto ele achava que ele já queria dar notícias. Logo, a espiritualidade falou, não. Agora não, você ainda não está preparado para isso. Aí a gente vai acompanhando, né? Lá quando ele queria entrar na casa dele, aí falaram para ele, não, a psicosfera não vai te ajudar. Né? Então ele começa a perceber, e essa passagem a gente vai ver, ele começa a perceber que a situação não é
tão assim, vamos dizer, tão fácil como ele pensava que era. Rosângela. Fala, Vera. Rosângela, olha só, o que eu já observei, inclusive entre nós que estudamos a doutrina, alguns têm ainda umas ideias meio distorcidas, né, desse momento. Algumas pessoas pensam que você vai logo ouvir o que o outro está falando, né, o que o encarnado está dizendo, desencarnado, que você vai conseguir ler os pensamentos das pessoas encarnadas. Então, tem muitas questões que a gente ainda confunde. E uma coisa que eu observei nele é que ele era muito apegado. Ele tinha sim. Também, assim como muitos de nós, né? Também. Você vê que ele aí é muito difícil abandonar a velha morada do mundo. Isso demanda um apego. Rosângela, fala, Vera. Aqui coloca muita dificuldade de abandonar o corpo, né, a sua velha morada, porque ela comporta outros elos, além dos físicos, que são os costumes que ele viveu, os hábitos que ele fixou, né? Os prazeres do corpo, vai tudo junto. E aí é muito mais fácil você abandonar a parte material do que esses elos que você criou, quando ele vai entrar nos elos morais. A família, né? A família, sim. O controle que ele tinha, Sim. que tinha o controle da família, né? Então, isso, o controle entra. Pois é. O controle entra e ele deixa muito claro isso, que ele era muito reconhecido, que ele era, entendeu? Ele tinha uma fama, ele tinha um respeito. Esses elos também é difícil. Sim, entendeu? Com toda certeza. Você se livrar de todos esses elos. São mais difíceis do que da carne. Porque você vê, nós não temos essa questão, eu acredito até que nós que estudamos, estamos envolvidos em estudos, cursos, a gente não tem tanto apego pelas coisas materiais, a gente não tem. Eu acho que se a gente fizer uma reflexão, os nossos apegos são sentimentais em relação às só vai pessoas. saber isso na hora que a gente desencarnar. Eu também Não acho. Eu acho que a gente só vai saber isso na hora que a gente desencarnar. As coisas materiais vai ser na hora de desencarnar. Agora é muito fácil. Mesmo que sejam esses apegos. Na hora de desencarnar é que a gente vai saber se a gente está desapegado, se não está. Porque sentimentais, a pessoa está se apegando. Seja material, seja sentimental. Por isso que esse estudo, o que ele traz para nós, é muito importante para a nossa reflexão mesmo. Né? Aprendizado mesmo. E aprendizado mesmo. Né? Tanto ele quanto a Otília Gonçalves no livro dela também. É uma forma da gente começar a trabalhar isso em nós, né? Porque, quer queira, quer não, né? Por exemplo, quando a Vera Isaura falou a questão assim, porque vai desencarnar e não vai ouvir logo, tal. Tem um caso que eu acho que eu já até contei, de uma jovem, que ela estava no necrotério, em cima da pedra, né? Antigamente e tal, né? A mesa, a pedra, e ela o tempo todo com os olhos fechados, e aí o noivo dela chamando por ela, fulana, fulana, e ela desesperada com os olhos fechados. Aí chega o mentor, não me lembro se é doutor Bezerra, que pede ao noivo que se afaste. O noivo se afastou. Quando ele chama pelo nome, a jovem abre os olhos, ela vira para ele e fala: nossa, doutor, que susto! Eu pensei que eu estava morta, porque eu vi meu noivo morto. Aí o médico, que é o mentor lá, começa a conversar com ela, fala assim: mas você acha que a morte existe? Não sei o quê, tal, e vai, conversa. Ele não diz para ela: você morreu, porque ela não vai aceitar. E naquela conversa, ele foi dando um passe nela, ela adormeceu, aí ele pediu, o noivo veio, ele entregou nos braços do noivo, e o noivo levou, né, lá para um outro lugar, né, aonde aí sim ela ia despertar, ia ser orientada, mas naquele momento ela não tinha condições, ela não aceitava. Ela abria os olhos e fechava porque ela estava vendo o noivo morto, ela não entendia que ela também tinha desencarnado, né? E aqui, aí ele continua assim:
posso hoje dizer que os elos morais são muito mais fortes que os liames da carne. Aquilo que você estava falando, né? Lucy, né? Não, Vera, né? Vera. Que os elos morais são mais fortes que os liames da carne. E se o homem não se preparou convenientemente para a renúncia aos hábitos antigos e comodidade dos sentidos corporais, demorar-se-á preso ao mesmo campo de luta em que a veste de carne se decompõe e desaparece. Há uma cena que a Otília descreve no livro, que quando o corpo dela estava descendo no túmulo, ela se desespera tanto que, quando ela vê, ela está dentro do caixão e o corpo já está começando a entrar em decomposição, e aí ela vê toda aquela decomposição ocorrendo no corpo, e aí é quando ela começa a gritar e ela acha que começa a chorar, e é quando aparece uma mentora, acho que é Liebe, se não me engano, para ajudá-la. Aí é quando ela consegue sair de dentro do túmulo. Vamos saber, ela foi trabalhadora da Mansão do Caminho 20 e tantos anos. Trabalhou ao lado de Divaldo. Se ela é assim, imagina eu. Imagina, hein? Entende? Quer dizer, mas às vezes não, Lucy. Às vezes tem pessoas até que elas entendem, né? Pode acontecer. No caso do irmão Jacó, ele teve essa dificuldade, mas vamos ver a vida dele. Ele era apegado, né? Ele tinha títulos, ele se achava assim, que era, como ele foi vice-presidente da FEB, ele foi esclarecedor, ele foi receitista, ele falava nas reuniões mediúnicas, dava conselho, ou chamava a atenção dos espíritos, tanto é que não tem espírito que aparece e fala assim, é aquele velho Jacó, aquele que falava com a gente, né? Eu queria ver a cara dele agora, ou ele visse a nossa cara, alguma coisa assim, né? Então, pode até acontecer de pessoas passar essa transição tranquila, né? Por isso que uma das questões de nós não sermos até contra a eutanásia, num problema de doença muito longa, porque esse período é o período no qual, muitas vezes, aquele espírito vai sendo trabalhado, né, para que ele comece a entender melhor a situação. Então, muitas vezes, ele precisa, vamos dizer, poxa, mas ficou um ano, né? E aí, né? O que acontece? Mas aquele um ano foi importante. Tem uma história de uma amiga, de uma jovem, que o pai era muito amigo do Chico. E ele estava muito doente. E a amiga foi até o Chico, e o Chico fluidificou uma água bem leitosa. A água ficou até muito leitosa. E ele falou assim, todos os dias dê uma colherzinha por dia a ele. E durante durou um ano, ela dava uma colherzinha a ele. Quando terminou a última colherzinha, o pai desencarnou. Aí ela foi no Chico, porque ela entendeu que era para a melhoria dele. E aí o Chico explica a ela o seguinte, não, ele precisava desse um ano para trabalhar nele exatamente o quê? Esse sair dele, desapego, né? O desapego. O desapego. Quer dizer, então, ele precisou daquele período para que ele começasse, e aí, se eu não me engano, o Chico fala assim, olha, ele está muito bem agora. Foi um desencarne tranquilo, ele está muito bem. Que coisa, né? Eu acho que isso daí, de uma certa forma, vai de acordo muito com o grau de, vamos dizer assim, de evolução de cada um, né? Sim, claro, né? Porque tem pessoas que saem do corpo, ela rapidamente entende o que está acontecendo e pronto. Agora tem outros que ficam aturdidos
A perturbação, ela acontece, a gente sabe disso. A perturbação espiritual faz parte, está no Livro dos Espíritos. Pode ser de horas, dias, semanas, meses ou anos. Né? Vai depender. Tá? Vai depender de cada um mesmo. Né? Essa perturbação, até o próprio Bezerra de Menezes passou pela perturbação espiritual, porque todos passam. Lógico que a dele, o prazo foi bem reduzido. Né? O que o irmão Jacó achou que ia ser com ele. Né? Ele achou que ia ser isso. Né? E aqui ele continua assim. Rosângela, só uma parte. Fala. Eu também que nós temos um sentimento que acho que é um sentimento que nós, né, temos, a maioria das pessoas tem, que nos cega, nos deixa surdo para qualquer coisa. É o tal do orgulho. Né? Também. O nosso orgulho não deixa, só deixa a gente ver aquilo que a gente quer, que a gente... Não é moral. A vaidade, o orgulho, né? Então, provavelmente, em muitos dos casos, acontece exatamente isso. A gente se olha no espelho, a gente vê quem a gente realmente é, mas a gente não vai acreditar. A gente não quer acreditar por quê? Porque nós somos orgulhosos. Certo? Então, ele, na passagem dele por aqui, ele se sentia que ele era uma pessoa muito importante. Né? Então, o orgulho ele via, porque ele trabalhava na mesa, ele conversava com nossos irmãos, mas eu não vou passar por isso. Ele tinha tanta certeza que... A gente trabalha na mesa, temos que saber que nós vamos passar. Todos vamos passar. Trabalhamos na mesa ou não trabalhamos na mesa, eu posso ser palestrante, ser o que for, coordenador de estudo, o que for, vai passar. Porque a gente tem que começar a trabalhar isso. Salvo engano, foi no estudo do Nosso Lar, no sábado, lembram que quem assistiu, né, que eu contei a história de um espírito que estava lá, acho que na Câmara de Retificação, mas a família estava tão desesperada que ele queria sair desabaladamente dali, ele achava injusto estar ali, ele não podia estar ali, a família precisava dele, e aí o que os mentores eles fizeram, né? No caso, os trabalhadores, acho que foi Lísias ou alguma coisa assim, eu não lembro, né? Aumentar a dificuldade da família, surgir um problema sério na família, para que a família esquecesse um pouco dele. Mudar o foco, né? Mudar o foco, você entende? Quer dizer, então, até para que ele pudesse estar ou passar aquela situação e se desprender um pouco. Né? Mas o único jeito era o quê? Eles deram um passe... como que até eu lembro que a palavra era de prostração, né? Um passo para ele ficar bem, e falaram assim, teremos que como que tem que surgir um problema na família para eles tirarem o foco, não uso o foco, mas eu, né, aproveitando o que a Lucy falou, para que ele pudesse ficar tranquilo, porque tem até isso, além de muitas vezes, o desencarnado ter a dificuldade, ainda tem a questão familiar, dos amigos, de não sei quem, quer dizer, olha só, né? E às vezes isso acontece mesmo, não vou mentir para vocês que muitas vezes eu me vejo fazendo isso, ou me via fazendo muito mais no começo, quando o Fábio desencarnou. Às vezes eu parava e chorava, né? Chorar eu ainda choro, lógico, né? Mas aquela coisa toda, e quer dizer, como que você vai ajudar? É exatamente a gente começando a trabalhar e falar nisso agora. Né? Aquilo que a gente já falou várias vezes, né? Algumas pessoas sentem dificuldade quando você vai falar sobre morte, não, está traindo, como se fosse trair, mas nós já pensamos assim também. É que nem o chinelo virado. Chinelo virado era o quê? A mãe morria. E olha, eu já desfilei muito chinelo. Então, dizer que meu pai morria. Nós temos fases, né? Fases. Pois é, entendem? Rosângela, você sabe que tem um rapaz que é piscineiro, né? Que trabalha, que ia muito lá com a gente, nosso cliente, ele sumiu. Aí o pessoal disse, não, ele teve um AVC que muito sério, tomou 90% do cérebro dele, né? Então ele estava muito mal. Aí eu comecei a mentalizar ele, né? Fazer aquelas preces
mentalizando a fisionomia dele. Aí, semana passada, disseram para mim que ele foi transferido e teve uma melhora. Eu ainda pensei, 90% do cérebro, né? Uma melhora. Quando foi hoje, essa noite, ele desencarnou. É isso que você está falando. Por alguns momentos, teve aquela melhora da morte. De repente, até para que as pessoas parassem de ficar tão, né, preocupadas com a questão dele partir, porque, como você disse, a maioria de nós não, eu acho que não, mas é como se a morte fosse o fim. Então, a gente quer segurar. E, na verdade, o apego faz com que isso aconteça. E aquilo aí, hoje, eu soube que ele desencarnou. E eu ainda comentando com alguns evangélicos, eu falei assim, vamos fazer uma oração, né? Para ele, então, para que ele já morreu? Porque eu acho que o evangélico não ora, né? Porque eu não já partiu. Sei, né? A concepção deles é diferente a respeito disso. Não, depois que a pessoa ficar, não faz uma festa? Não, eles acham que a pessoa vai ficar no oração túmulo e esperando o dia da ressurreição. A gente sabe que ainda tem, né? Tem essas vamos dizer, essas concepções, né, ou essas ideias, sejam elas de cada religião que a pessoa professa, e deve ser um sofrimento muito grande, porque a prece, quer queira, quer não, é um alívio, né, gente? Com certeza. E aí, quer dizer, independente, nós que sabemos que a prece é um alívio, a gente ora, mas tem pessoas que realmente, morreu, acabou. Já morreu mesmo, para quem vai rezar? Mas então, eu achei que o evangélico também tivesse a ideia da alma, não tem, então. Olha, pode ser que, talvez alguns, né, porque eles são espiritualistas, né? Tanto tem que eles ficam esperando o juízo final. Aí é complicado, Vera, porque como o juízo final vai se levantar do túmulo, mas e se a pessoa é cremada? E aí? Né? Acreditar na alma, eles acreditam. Muito complicado. Bem, para a gente entender, porém, temos que respeitar, porque é aquele momento que aquela pessoa vive, né? Ela entende daquela forma, né? Mas às vezes Então, tem isso mesmo, né? Não precisa rezar mais, já morreu mesmo, já acabou mesmo, né? Já não tem mais nada, não sei o quê. Ou então alguns, voltou para o todo. Quer dizer, aí é a surpresa quando a pessoa desencarna e ela vê que não é isso. Agora, se imagine no caso do irmão Jacó e muitos, né, de nós que acreditamos na vida futura e tal, temos essa surpresa, imaginemos quem não tem essa orientação, como deve ser. Muito complicado para eles. Né? Como é que pode ter essa situação? Aí ele diz assim, por isso... Oi, Alberto. Por isso que nós estamos nesse estudo aqui, para essa educação da morte. Pois é. E tem um livro, acho que é de Herculano Pires, se eu não me engano, Educação para a Morte. Se eu não me engano, tem um livro que que trata exatamente disso. A gente estudar, está estudando, não quer dizer que, não, mas pelo menos a gente está começando como que vai metendo na cabeça mesmo, a gente estuda, a gente lê, né? Mas aí a gente vai começando a trabalhar pelo menos um pouquinho que seja. Melhor do que não fazer nada. Né? Parece uma coisa, parece brincadeira, sabe? Mas não é. Isso que você está falando, vocês estão falando é uma verdade. Porque, olha só, uma vez nós fomos passar logo do após que nós casamos, nós fomos passar a lua de mel lá em Porto Seguro. Lá nós fomos visitar umas ruínas de mais de 100 anos que tinha lá. Uhum. Chegamos lá, aí a gente começou a olhar aquilo tudo e tal. Aí a Lucy chegou numa casa, ela falou assim, meu Deus do céu, vamos cair fora daqui. Eu falei, o que houve? Veio uma mulher me atender de uma vela acesa na mão, poxa. E a casa estava aos pedaços. Mas para ela, aquilo ali ainda era uma realidade. Sim, ela estava pegada a tudo aquilo que está ali. Então, aquilo já foi na época do descobrimento, o troço estava lá velho pra caramba,
Tá entendendo? E ela estava presa ali ainda. A noção de tempo é meio A noção de diferente, tempo dela, ela se perdeu no tempo. Assim. E ela veio receber a gente na porta com uma vela acesa na mão. Quer dizer, espiritualmente, né? Ela estava agarrada, tudo aquilo que está ali. Tem um livro da dona Ivone Pereira, Recordações da Mediunidade, e tem o Devassando Invisível. Acho que é no Recordações que ela conta uma história em Rio das Flores, que ela vai numa casa para atender um familiar dela que está muito atormentado, doente. Quando ela chega, ela vê que sobreposta à casa tinha um casebre, uma casa velha, alguma coisa assim, e tinha um negro, né? Ele era negro, deitado numa esteira no chão. E ela conversa com ele mentalmente e ele diz assim: não, eu não vou sair daqui porque eles querem ficar com a minha casa. E essa história é muito interessante, né? Ficar com a minha casa. E tentam conversar e falar e não sei o que, tal, aquela coisa toda. Não, a casa é minha, as terras são minhas, não sei o que, eu consegui. Eu acho que ela levou 2 anos nesse trabalho. Né? E é muito interessante, né, Célia? Porque aí tá. Era o cunhado dela que estava muito doente. Era exatamente no mesmo lugar da casa dele, o negro vivia. Aí o pessoal até fica meio revoltado, porque depois que ela convence, aparece um espírito e compra as terras dele. Ela fica barara. Ela diz: como é que um espírito engana outro espírito? Ela disse: era a solução para ele aceitar. Ele aceitou até um certo limite. Depois, para ele se tratar, ele ainda estava preso às terras. Aí, quando o outro veio e comprou as terras dele, aí ele seguiu. Mas aí ela ficou revoltada, porque ela disse: poxa, que diabo de espírito enganando o outro espírito? Ele não comprou terra nenhuma. Aí, se eu não me engano, o espírito fala, ela reclama, ela fica revoltada e fala, não sei se é com Charles, não sei com quem ela fala, aí ele fala assim: Ivone, que terras? Não tinha terra também. Quer dizer, era o único jeito de fazer o tratamento daquele homem, era que alguém ia comprar aquelas terras, o dinheiro ia botar no banco. Quer dizer, olha só, todo o trabalho. Quer dizer, e ela ficou revoltada porque ele comprou, mas comprou o quê? Não tinha nada para comprar. Ela não tinha como que se tocado na situação, né? A espiritualidade, ela usa esses argumentos, né? Que nem a moça que estava no necrotério. Não tem morte nenhuma, eu sou um médico, eu estou aqui, eu não sei o quê. Ele, né, ela pensa que ele é um médico, e ele vai e trabalha isso. Porque para muitos não adianta você falar: poxa, mas tu já morreu. É que nem em reunião mediúnica. A pessoa chega. Segunda vez. Você já morreu. Não, olha a situação. Vai morrer de novo. Né? A gente já passou por isso, né, Vera Lúcia? Travassos, né? Então, muitas vezes de acontecer a situação de você ter que ter tato para falar para o espírito que ele já morreu. Sim. Tem que ter. Choque, né? Porque entra em choque. A gente costuma dizer que é a segunda morte. Isso é um negócio muito sério. Sério, claro. Muito sério mesmo. Que uma vez, eu vou contar uma experiência rapidinho que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu resolvi fazer uma prece e orar pelos escravos que ainda se encontravam presos no umbral, que ainda se sentiam escravizados e presos no umbral. Eu puxei toda uma falange para perto de mim. Com certeza. E olha, eu fiquei tão perturbado, eu escutava as correntes arrastando no chão atrás de mim. Eu andava pela rua e aqui eu escutava aquele monte de corrente arrastando atrás de mim. Olha, eu fiquei mal, fiquei perturbado. Quem me ajudou foi a doutora Laís Bertoche, que ela era presidente do centro lá do Isabel, na época, e ela falou assim: Márcio, eu contei para ela me levou para o consultório dela, aí ela, quer dizer, dali eles começaram a ser encaminhados, eu recebi um deles, e ela começou a orientar, pediu a toda a equipe espiritual da casa, etc. e tal, para levá-los. Olha, eram mais de 100. Foi uma coisa assim de doido, uma coisa de maluco. Por isso. Eu me senti
muito mal, mas muito mal mesmo. Por isso que tem uma orientação que Charles dá, desculpa, a Ivone Pereira, em que ela fazia aqueles trabalhos dela, que ela ia, se desdobrava, alguma coisa assim, e ia ao plano espiritual, ia naquelas áreas mais sofridas. Ele sempre falou para ela, teve uma vez que ela foi, e os espíritos disseram que ia quebrar o braço dela, ou a perna, alguma coisa assim. Ela, quando volta, sentindo muita dor, e ele fala para ela, nunca mais na sua vida vá a qualquer lugar sem pedir o auxílio do seu anjo da guarda. Então, a gente não tem que ficar e... eu vou... Não, peça auxílio do anjo da guarda. Eu, se eu for, vou pedir a falange. A falange toda me ajuda. Porque... imagina! Rosângela, fala, Vera. Por isso que o trabalho mediúnico é feito dentro da casa espírita, quando você tem todo o amparo daquela espiritualidade. É verdade. Tem aquele cordão de proteção à sua volta. Ali você não trabalha sozinha. Então você sintoniza. Você sintoniza. Tem toda a proteção. Agora, fora da casa espírita, não. Não tem, não. Não, quando sentir alguma coisa fora, você já pede ajuda ao mentor. Ao mentor, claro. Está falando. O mentor vai se aproximar de você e vai levar esse ou aqueles espíritos que estão próximos. Com certeza. Esse seu mentor é que vai te ajudar nessa hora, a te libertar daquilo que a gente entra num ambiente. Como você é médium, você acaba absorvendo uma sensação, alguma coisa ali. Aí você mentaliza, o seu mentor pede ajuda e ele vem já com uma equipe e vai afastando, vai levando. Isso aí. Você vai melhorando. É isso aí. Então, esse é o trabalho de conscientização. Fala, Alberto. Como também atendimento fraterno, né? Quando o centro tem um atendimento fraterno, a equipe está ligada à casa e vai associada à egrégora da casa, à proteção da casa. Isso aí. Toma uma iniciativa e faz um atendimento por conta própria, é a mesma não. Você também está correndo um risco porque você não sabe em que situação você vai lidar, né? Com certeza. Forte, né? É isso também, né? Então, são várias situações. É o mesmo que, às vezes, a pessoa fala, eu vou começar a fazer oração em casa pelos suicidas. Mas como assim? Você está preparada? Você pode, sabe, você pode fazer isso? Não. Quer dizer, olha só, né? A dona Ivone Pereira, ela pegava, ela tinha um caderninho próprio para isso, aquela coisa toda, mas com certeza ela contava com uma falange, né, para ajudá-la. Agora, eu posso pedir, por exemplo, eu soube de um suicídio, eu posso pedir por todos. Porque, de repente, às vezes eu foco só naquela pessoa e ela se sente tão assim, vamos dizer, confortada, que pode, inconscientemente, se aproximar de você atrair aquela situação, atrair aquela pessoa. Não porque, talvez, muitas vezes, pela ignorância do espírito desencarnado, que ele sente em você a energia e quer ficar junto. Por isso que, algumas vezes, é muito importante, né, nós trabalharmos exatamente essa questão dentro de nós mesmos. Podemos ajudar? Podemos, com a prece por todos os necessitados, por todos os que precisam, né? A gente engloba todos, pede todos. Lógico, eu, por exemplo, eu tenho parentes que desencarnaram, vou pedir, e quando eu vou pedir, eu peço, mas ao mesmo tempo eu trabalho aquela coisa assim, meu Deus, que a equipe ajude ao meu pai que desencarnou, ou a um amigo, ou o que for, né? Porque nós não nos conhecemos. Como nós não nos conhecemos, para nós nos sintonizarmos com uma situação, acabou. Você mergulha nela, aí é complicado. Você sabe qual foi o meu erro? É que eu me concentrei tanto naquele ambiente do umbral, na hora da minha prece, que eu puxei de lá de baixo. Sintonizou. Todos aqueles irmãos. E fora que vem ele. Como eu sou médium com uma mediunidade extensiva,
Poxa, aquilo veio, mas veio tudo para junto de mim, cara. Olha, eu fiquei muito mal, cara. Fiquei muito mal. Esse é o cuidado que realmente é importante ter, né? Vamos lá. Aí, esse tipo complicou o destino, assumindo graves compromissos à frente dos semelhantes, através de ações criminosas, debater-se-á, chorará e reclamará em balde, porque as leis que mantêm coesos os astros do céu e as células da terra lhe determinam o encarceramento nas próprias criações inferiores. Exatamente. Se o bem salva e ilumina, o mal perde e obscurece. Livremo-nos do débito, para que não venhamos a mergulhar no resgate laborioso e corrijamos o erro enquanto a hora é favorável, evitando a retificação muitas vezes dolorosa. Quer dizer, vamos trabalhar o nosso orgulho, o nosso egoísmo, o nosso apego e começar a trabalhar e falar, mas não, temos sim, quer queiramos ou não, talvez fique até um pouco assim chato essa coisa, mas trabalhar e apego, mas isso é importante, é uma das coisas, uma das dificuldades nossa, exatamente na questão do desencarne, é a questão do apego ao corpo, apego à casa, apego aos filhos, apego ao dinheiro, apego ao emprego, apego a vamos dizer assim, aquela vida social que tinha. Quantas pessoas... Né? Apego à culpa. Apego à culpa, apego a um monte de coisa. Eu fico tentando... Eu não sei porque veio agora na minha cabeça o Titanic. Eu fico pensando assim, quantas pessoas que desencarnaram, que morreram lá, como demoraram a desencarnar? Com certeza ainda se encontravam algumas no navio, com certeza ainda estavam vivendo mentalmente toda aquela situação, seja o da alegria, seja o do pavor. Né? Tem umas... Alguém falou? Não, né? Não. Eu fico pensando, olha só, antes da sua história, eu fico pensando, a gente fala tanto em desapegar, mas de que forma a gente desapega? Entendeu? Que tipo de pensamento a gente tem que ter em relação àqueles que a gente ama? É tipo assim, não quero mais saber de você. Não. Como de que forma? Eu entendo o que você está perguntando, Vera. A Vera Travassos, que é uma expert nisso, podia explicar. Eu não sou, não. Uma dica? Estou na mesma condição de vocês, trabalhando também amigos. Não, é porque é a sua profissão como terapeuta, né? Sim, não, mas ali eu tenho que ser neutra mesmo. Mas nós... Uma técnica. Não eu acho técnica. Que a cada dia a gente vai descobrindo uma forma de respeitar mais o outro na sua individualidade, entendeu? E de deixar o outro resolver as suas coisas, de não trazer para nós o que é do outro, porque a gente se entrelaça muito no outro, e aí quando o outro vai, às vezes a gente vai junto, entendeu? Então a gente tem que não deixar esse envolvimento tão grande, tão profundo. Acho que é uma questão muito de respeito mesmo pelo outro, e muita coisa mais do que isso, que eu vou descobrindo no dia a dia, porque procurando, eu não queria ter um cachorro, por exemplo, porque quando eu era criança, sempre tive um cachorro, sempre fui muito ligada. Eu me lembro que eu chorava muito quando eles morriam. Porque eles morriam, minha mãe pegava outro, criava, e eu conversava com o cachorro era um amigo. Então, mais tarde, meu filho queria ter um cachorro, e eu procurei não me apegar a esse cachorro, tratar com carinho, dar tudo que ele precisava, mas não ficar tão ligada, porque no dia eu sabia que ele um dia ia embora. E no final foi muito difícil, porque ele ficou doente e eu tive que tratar ele como um neném, entendeu? Então ficou difícil. Então eu acho que a gente tem que saber fazer, não é que a gente não vai deixar de ter afeição, carinho pelo outro, não é isso. É porque mas tem pessoas, não Vera, se envolver demais, assim, né?
Você é a minha vida, não é? Tem pessoas assim, fulano é a minha vida. E é a sua vida mesmo. Tem que parar de achar que o outro é a nossa vida, né? Sim, que você não pode ser feliz. Para você ser feliz, você precisa do outro. E para você viver, você precisa do outro, tá entendendo? E não... Somos individualidades e vamos desencarnar separados. Isso, nós temos a nossa vida. Nós somos, na Casa Espírita, sempre falo isso para nós somos sozinhos. Cada um é cada um. Nascemos sozinhos, vamos desencarnar. Temos ajuda para nascer, temos ajuda quando desencarnamos, mas o processo do nascimento é nosso, nós temos que enfrentar. Como é que eu vou enfrentar isso se eu não me fortalecer, se eu não tiver essa segurança, essa força? Se eu ficar me envolvendo demais com o outro e me penetrando no ego do outro, quando o outro morre, eu vou junto, uma parte minha vai junta. É como me lembro que uma pessoa disse para mim, meu marido morreu, ele era minha perna, ele era o meu braço, tá entendendo? Então, esse tipo de envolvimento, como você colocou agora, a gente tem que evitar. Cada um é cada um. Trabalhando aos poucos, né? É um trabalho interior. Eu não sei nem se existe uma palavra para isso, né? Joana de Ângeles é perfeita para a gente trabalhar isso. Ouviu, Isaura? Joana de Ângeles... né? E a gente sabe que não tem uma técnica, não tem uma magia, não tem nada, é tudo não isso. Tem uma receita. Tanto a Vera Travassos quanto vocês estão conversando e a gente vai refletindo, não há, é trabalhar. Isso que a Vera falou, eu tenho a minha cachorra que está aqui, do meu lado. Onde eu estou, eu tropeço até nela e falo para ela, por favor, Mel, para de ficar andando atrás de mim. O dia que eu não estiver aqui, você vai sentir muita saudade de mim. E eu de você, eu falo com ela, né? Aí eu me lembrei de uma cliente que eu tive, que ela faleceu nova ainda, ela tinha uma cachorrinha assim, colada nela. E depois que que ela faleceu, a cachorrinha nunca mais comeu. E faleceu logo depois. Porque aí, às vezes, as pessoas agem da mesma forma. Perdem o amor pela vida, o interesse pelas coisas. Sim. E se entregam. Eu acho que é um respeito ao espaço do outro. Cada um tem o seu espaço. Quando a gente fala na questão de respeitar os limites do outro, a minha liberdade vai até tal determinado local, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar o espaço do outro. Você tem seu espaço e o outro espaço dele. Você não pode entrar no espaço dele e ele no teu, porque quando ele vai, você vai junto. Vai uma parte sua junto, entendeu? É uma coisa por aí. O meu psicanalista explicava de uma outra maneira, mas eu não posso nem passar para vocês, é uma coisa muito mais confusa, que é ligada ao céu mesmo. Pois é. A Joana, né? A Joana vai explicar isso bem. Com certeza, nos livros dela, o Homem Integral, o autoconhecimento, é tudo isso que a Vera está falando, né? E que a gente precisa trabalhar todos os dias. É todos os dias, sim. Né? Por exemplo, a gente sabe, né, que muitas vezes, eu nunca tive filhos, né, mas quem teve filhos sempre falava assim, não, só durmo depois que meu filho chegar. E muitas vezes só dormia depois que o filho chegasse. Né? E às vezes eu estava se divertindo, estava numa boa, estava tranquilo. Aí a gente bota assim, mas é porque eu sou mãe. Mas que antes de ser o meu filho, é filho de Deus, ponto. Né? Não adianta. Né? Quer dizer, nós vamos ter que entregar o nosso corpo à terra, nós vamos ter que entregar o nosso filho a Deus, e a vida vai assim, não vai ter uma vamos dizer assim, uma técnica ou uma receita, não, é trabalhar todos os dias isso daí, é trabalhar todos os dias. Né? Por incrível que pareça, eu sempre falo para vocês do meu vestido rosa, é trabalhar o vestido rosa mesmo, pegar o vestido e mandar para pagar. Eu não esqueço nunca desse vestido rosa. Esse vestido rosa, porque se vocês conhecessem o vestido rosa, ninguém... Porque minha filha também tinha um vestido rosa igual a você, que ela era pegada. Então, esse trabalho é diário. É diário. É muito difícil. Às vezes é muito difícil.
E é isso que ele está falando. Então, se a gente não começa a trabalhar isso agora, vai ficando mais complicado. Eu posso trabalhar um detalhinho hoje, aí trabalho um detalhinho amanhã, tá? E vai, sabe? Pare, passo. Não vamos pensar que a gente vai trabalhar o desapego todo agora, que não vamos. Exatamente. Mas aquilo está o negócio. A gente já está começando a pensar nisso. Se, pelo menos, ao desencarnarmos, estivermos mais ou menos, é ótimo. O ruim é se desencarnarmos e estivermos horrorosamente péssimos, né? Então, não tem como. O que a gente vai? Cada detalhe. E não vamos esquecer que, embora nós nascemos, né, sozinhos ali, tem o amparo, tem dos amigos espirituais desencarnados, mas enfrentamento é nosso, médicos e tal. E quando a gente morre também. Eu até me lembro, aí é só uma historinha, né? Que teve um casal muito apegado, né? Aí diz que o caixão do marido estava descendo num túmulo, a mulher gritava, eu vou junto, e ela escorregou, caiu dentro do buraco, ela, me tira daqui. Quer dizer, por favor, não quis. Não quero mais. Né? Quer dizer, e ela não ia muito, porque ela escorregou, caiu dentro do túmulo, e ela gritando, me tira daqui. Então, é uma forma assim de gracejo, mas que muitas vezes a gente vai realmente trabalhando. Não, eu acho que essa leitura, esse estudo para todos nós, né, está sendo muito positivo, porque a gente vai se descobrindo, assim, vai colocando as nossas... E nas coisas bobas, às vezes, você vê. Você sabe que esses nossos grupinhos, esse grupinho de Teresópolis, que eu participo, eu gosto tanto que eu fico esperando, ai meu Deus, hoje eu venho do trabalho pensando, hoje eu vou ver a Rosângela, a Tereza, a Célia, a Ana. Nós estamos muito carentes. Aí, exatamente, é uma carência. Aí eu pensei assim outro dia, poxa, a gente vai voltar, vai acabar isso tudo? Ah, não quero. Eu quero ficar perto delas. Não vai acabar, não. Aí eu fiquei feliz que muitas casas vão permanecer com esse estudo. Sim, com certeza. Já estou apegada a vocês. Né? E aí, essa oportunidade que estamos tendo. Fala. Quem quer falar? Eu acho que é uma linha muito tênue entre você cuidar e você entrar na vida do outro e se ligar em excesso. Você falou um negócio, não durmo enquanto meu filho não chega. Eu não dormia, sabe por quê? Não é preocupada se acontecer alguma coisa, não, porque quando ele chegava, eu queria olhar para ele, sentir o cheiro que tinha na boca, entendeu? Aí é o cuidado. Entendeu? É o controle de, sei lá, quero ver os olhos, ver se está vermelho, entendeu? Aí é aquele controle. É o controle. Entendeu? Né? Porque depois já era, né? Pois é, até uma certa idade, claro, lógico, né? Mas aí, por exemplo, às vezes a gente escuta assim, a mãe falar assim, o meu bebê de 50 anos. Não é mais bebê de 50 anos. Não, aí não. Quem falou? Eu acho que a gente está colocando o apego no sentido da posse, né? É meu, é posse, é diferente. É verdade. Não é só aquilo que a Vera colocou, que é difícil. Como? Passou a fase, passou. Aí é por conta deles. Exatamente. É verdade. Você tem que, a sua obrigação, né? Cuidar, olhar para ver... por isso que tem muita sogra. Por isso que tem muita sogra que é muito chata, né? Porque não desapega do filho e fica. Verdade. Em casa, meu filho. É que nada é nosso. Nada é nosso, nem o corpo. A questão é essa, né?
É exatamente quando a gente começa a trabalhar, a refletir muita coisa, a gente começa a ver mesmo, né? E a Vera colocou duas palavras aí, a Vera Tavares, são interessantes: o apego e a posse. Qual a diferença? Isso mesmo. É algo para a gente mais para frente estudar, trabalhar isso. Você vai controlando o seu apego para não passar para a posse. Sabe? Outra coisa vamos dizer, o apego é mais leve e a posse já é aquela coisa das cargas mesmo. Segurar. Então, já virou quase que um obsessor, né? Da criatura. Uma das dicas a forma que nós fizemos com nossos filhos, quando eles começaram a crescer, né? E nós começamos a desapegar, a não se envolver mais nas decisões dele, mesmo que a gente fique com o coraçãozinho apertado, né? Então, já que nós conseguimos fazer com que desapegamos dos nossos filhos, né? É uma dica para a gente começar a desapegar dessas outras coisas. É um trechinho do manual. É tudo um processo de amadurecimento. Vai amadurecer. Aí depois vem os netos, né? Aí são várias situações que acontecem, né? Bem, como sempre, vamos parar nessa parte aqui mesmo, né? Porque não vai dar para seguir em frente. Na expectativa inquietante, a gente vai deixar para a semana que vem. O que nós discutimos até agora foi muito interessante e a gente vê a dificuldade de cada um de nós, né? Exatamente nessa questão, né? Como eu me preparo para... Fica a pergunta, né? Como eu me preparo para ir me libertando dessas amarras, né? Me libertando das amarras comigo e com o outro, porque a gente acha assim, meu Deus, se eu for... Eu falo, né? Por exemplo, no meu caso, meu Deus, se eu for agora, quem é que vai cuidar dos meus bichos? Olha só, como se eu fosse imprescindível na vida. Não, porque se o telefone tocar de lá para cá, o sininho, o telefone, a campainha, o que for, não tem como. Não tem como. Quando o Fábio partiu, eu me lembro que quando o meu cunhado me ligou, a primeira coisa que eu falei, eu fiquei com raiva. Que eu falei assim, puxa vida, e você falou que a gente ia ficar velho junto. Olha só, olha o egoísmo. Mas foi. Eu virei, sabe? Eu falei assim, poxa, mas você falou que a gente ia ficar velho junto. Como se eu quisesse que ele ficasse com um sentimento de culpa porque ele tinha ido. E não que era um sonho que você tinha, né? Era um sonho. Quer dizer, no primeiro momento, para a gente ver como muitas vezes a gente não está preparado quando um ente muito ligado a nós vai partir, né? Mesmo que a gente esteja o tempo todo ali trabalhando, aquela coisa toda, no primeiro momento, depois sabe, a ficha cai e você começa a chorar e começa a pensar. E nesse processo todo, teve momentos de alegria, teve momento de tristeza, teve momento de raiva, teve momento que eu fiquei de mal com Deus, teve várias coisas. E, por exemplo, o mês que vem vai fazer 1 ano. Então, eu tenho que trabalhar isso. Preciso trabalhar isso porque é por mim agora. Quando eu falo para a gente trabalhar, é pela gente, porque a gente está estudando exatamente para que, ao chegar um momento, pelo menos eu não dê tanto trabalho. Tipo assim, não, eu quero ficar lá no grupo, vou na casa das meninas, vou ficar lá batendo na porta delas. Já pego. Não, imagina, vou ficar lá. Vou agarrar a perna dela, vou puxar a perna dela. Não posso, que isso? Né? Quer dizer, então a gente vive essa situação. Então, como trabalhar? É uma pergunta que da Vera Isaura que é importante. Como trabalhar? Rosângela. Fala, Alberto. Eu conversando com um terapeuta, não era terapia, com um conhecido meu que é terapeuta, ele falou que o luto tem várias etapas. É natural você passar por todas elas. Primeiro é você não aceitar, até chegar um momento da aceitação. São várias etapas que você vai passando
na questão do luto. Então, é natural. Todas essas situações, como você falou, que culpou Deus, não aceitou, tudo isso a gente passa por essas etapas. Com certeza. Né? E não adianta... Olha, eu tive uma paciente que ficou anos com uma cadeira vazia na sala. Entendeu? O marido morreu, mas aquela cadeira ficou muitos anos vazia. Era de balanço. Nós viemos fazer um trabalho para ela poder tirar aquela cadeira dali, porque não enterrou ele. Ela não conseguiu enterrar. Entendeu? E outros casos assim. Ela não deixava ninguém sentar na cadeira? Ela não deixava? Ninguém, era dele, ele estava ali sentado. Misericórdia. Ela não conseguia nem namorar uma outra pessoa, se casar de novo. Já tinha uma pessoa com quem ela tinha até uma afinidade, mas ela não permitia, por causa daquilo. Ele estava ali vivo, ela não conseguiu enterrar ele, entendeu? Ficou ali. Tivemos que fazer o enterro, foi um negócio trabalhoso, mas conseguimos. E outros casos assim mesmo. Mas corre mesmo, né? E isso faz parte até desse trabalho, né? Que conforme a gente está fazendo esse estudo aqui, que eu acho interessante, que eu tenho pensado muito nele, e ele vai, a gente vai até pelo lado psicológico também, né? É muito interessante. Exatamente. Em relação Fala, eu tenho um exemplo meu em relação a isso que a Vera falou, de deixar a cadeira, não sei o quê. Eu não tive cadeira, não deixei cadeira do meu pai, essas coisas assim, mas o carro dele, eu tinha um carro 0 quilômetro importado, e para ele, o Santana dele, 93, era o carro melhor que tinha no mundo. Todo mundo que via aquele carro era o carro do seu Fernando. A paixão do meu pai era aquele carro. Eu falei assim, mas pai, para que eu quero esse carro? Que tem essa espanhola doida falando aí quando abre porta, quando a porta está aberta, quando está isso, quando está aquilo. Meu Santana. Ele desencarnou, eu levei 7 anos para vender o carro dele. Ele estava ali. Em respeito a ele. Porque eu sabia que ele tinha preço com aquele carro. Então, se eu pegasse aquele carro imediatamente e vendesse, eu o estaria desrespeitando. Então, eu fiquei com o carro 7 anos na garagem. Até um belo dia que eu falei assim, agora tá? Já respeitei o suficiente, agora chega. Se você até agora não se desapegou, eu vou me desapegar por você. Estou vendendo este carro. Compreendeu? Foi o seu tempo. Fui na rua, falei com um amigo meu, falei assim, estou vendendo o carro de papai. Ele disse assim, eu compro agora. Quanto que você quer? Aí a gente acertou, ele pegou. E o rapaz tem loucura pelo carro do papai. Eu falei assim, esse carro do papai só teve 2 donos. O primeiro foi o dono daqueles meninos da Carrapeta, o pai deles. Ele comprou ele 0. Aí ele faleceu, o papai comprou dos filhos, dos poli. Aí agora esse menino, que adora um carro antigo, que não sei o quê, quando eu falei que eu ia vender, ele comprou na hora. É um carro absolutamente amado. Você pode botar ele no meio de uma porção de carro que o danado faz assim. Balança, ele brilha. É um carro amado. Teu pai está feliz. Tem alguma coisa material que é amada, é aquele carro. Mas não é só pelo meu pai, não. Ele vem aqui assim, na minha vila. Uma coisa assim impressionante. E aí eu consegui vender porque eu falei assim, agora chega. Dei um basta. Aí, como também, assim, outras coisas, que foi um ano que minha tia, irmã dele, morreu no início do ano, nos braços dele. Ele deprimiu. Em novembro ele morreu. Foi assim uma coisa... E aí eu tive que desfazer 2 casas, 3 casas. Aí eu disse assim, não, agora peraí, deixa eu dar um tempo. Fechei as portas e falei assim, deixa eu primeiro também me equilibrar para eu poder desfazer dessas coisas todas de todo mundo, né? Aí eu consegui desfazer, mas foi um trabalho árduo, tanto meu, emocional meu,
e que eu sabia que eu estava lidando com coisas que eram de pessoas que gostavam muito das coisas. Então, assim, eu passo por essas trabalho. coisas. É um trabalho, porque a gente cria uma ligação muito grande com as coisas do outro que a gente ama. Só que as coisas são coisas, e o outro é outro. Mas a gente mistura tudo na hora e as coisas passam a ser o outro. Você está entendendo? O meu irmão não conseguia olhar o carro do meu pai na minha garagem, não era na garagem dele, não. Uhum. Eu falei assim, não, deixa aqui que eu tomo conta do carro, não tem problema não. Aí tomei conta, até me dar conta dele, foi embora. Agora chega. Bem, estamos no nosso horário. Mara, você quer falar alguma coisa, Mara? Oi? Procura não se apegar mais tantas coisas. Mas eu não tenho apego a coisas. Não, esse apego é muito difícil na hora da gente largar os nossos amores. Eu fiquei com essas coisas porque é uma questão de respeito, porque eu sei que quando a pessoa desencarna, ela precisa de um tempo, né? Eu, como espírita, entendo disso. Então, eu respeitei esse tempo. Até o meu tempo também de ficar de saco cheio. Aí você chegou no limite. Aí eu cheguei no meu limite e falei assim, ó, acabou, tchau. Aí ele entendeu. Com certeza. Mara, faz a sua colocação, Mara. Você ficou caladinha. Não, eu estava falando que é muito difícil a gente conseguir largar os nossos amores, né? É só o tempo mesmo para a gente vivenciar. Primeiro a gente nega. A dor é tão grande que a gente nega, a gente não acredita. Depois a gente, como você falou, cai a ficha. Aí a gente vai ter que viver esse luto. Isso. Aí depois a gente saindo aos poucos. E das pessoas. E das coisas materiais, eu tenho trabalhado, acho muito complicado largar minhas coisas, meus livros, minhas coisas. Mas eu tenho trabalhado que esses dias teve uma pessoa que trabalhou aqui e levou algumas coisas da minha casa. Aí eu falei assim, então era o tempo, eu estou conseguindo não ficar chateada por causa das coisas materiais. Eu falei assim, porque eu não tinha mais que ser minha. Isso foi bom, teve um lado bom, parece meio maluco eu falar aqui. Mas foi bom porque exatamente que a gente está estudando isso aqui, eu falei assim, não, eu tenho que me desapegar. Isso aqui eu não vou levar. Então, a pessoa quis levar e deixa para lá. Deixa para lá, né? Isso. Mas é muito difícil. Porque tudo que a gente ama, né? O amor é muito difícil a gente desfazer. Mas a gente não deve se desapegar dos amores. Os amores são amores. Isso. Eles têm um preço espiritual mesmo, é transcendente a matéria. Então, são as experiências que a gente vem trazendo de vidas em vidas. E são elas que ficam dentro de nós, dentro do nosso espírito. São os amores, né? Porque os rancores a gente não precisa ter. Então, vamos levar aos nossos amores, vamos nos apegar aos nossos amores, não às nossas matérias, né? Não, esse aqui só sou feliz por causa dele, ou só sou feliz por causa disso, não. Aquele amor te alimenta. Não, eu não falei da dependência. Eu falei dependência dos não. Mas os amores... O amor vai ser eterno. A gente aprender a conviver longe do amor. Pois é, aqui, Jesus também não amou a todos, né? E sofreu por todos. A gente também sofre por uns, por dois, por três. Somos menorzinhos, mas a gente cultiva esses amores. É importante ter os amores. Eles é que nos impulsionam. Marisa, você está aí, faz a sua colocação. É uma situação. E falando em apego, hoje eu procuro muito não ter esse apego com as minhas filhas, meus netos, né? Porque eu tenho toda uma história. Meu pai era da Marinha Mercante, eu sou filha única, então a minha mãe era um apego só, né? Completo, tudo.
Foi uma dificuldade. Quando eu casei, foi um sofrimento, porque ela nem queria que eu casasse. E passar o tempo aí, depois casei, tive as filhas, aí elas considerou como a missão dela terminada. Então, quando eu me separei, foi assim, um drama na vida dela, porque ela achou que tinha que me proteger. Daí desenvolveu um Alzheimer, durou 18 anos o Alzheimer, e quando foi no final, ela teve a pneumonia, foi internada, então, e aí uma semana depois teve que ir para o CTI, a médica do CTI, se eu não tivesse esperança, porque pela idade dela, ela já ia fazer 98 anos, pela idade dela, ela não iria resistir muito. Gente, foram 42 dias. Piorava, os riscos quase parando, voltava de novo. Entendeu? Então, eu acho que tudo isso, né? É só o apego dela a mim, foi tanto, que até prejudicou, né, o corpo físico. Sendo que depois, como ela recebia apoio lá do Leon Denis, fizemos um pedido para ver que situação ela estava. 5 anos depois, ela felizmente já estava estabilizada, já estava disse que até indo assistir, pedia para ir assistir as palestras de Leon Denis, coisa que ela era católica, ela não era espírita. Mas foram 14 anos que eles deram um apoio, né, completo, né, nessa parte espiritual. Então, eu considero isso, né, que foi um apego muito grande, mas muito grande mesmo, e que ela se prejudicou e, de certa forma, prejudicou a mim também, porque era aquilo, um controle muito grande. Então, eu hoje tento fazer o contrário, né? E entender isso, que minhas filhas têm as vidas delas e eu tenho a minha, né? É isso aí. Não estou escutando, está sem som. Você está sem som, eu não estou escutando. Está sem som, Rosário. Está sem som você. Voltou, estou com som agora? Tá. Mara, alguém mais gostaria de se colocar? Kátia? Acho que só a Kátia que eu não falou, né? E ela sempre fala que chega o som atrasado lá. Mara, faz a nossa prece de encerramento, por favor. Oi. É minha internet que está falhando, tá? Uhum. Está me ouvindo? Tá ouvindo. Senhor Deus, nosso Pai misericordioso, Mestre Jesus querido, nosso guia. Obrigada, Senhor, por esse estudo, nos ajudando a lembrarmos que somos espíritos e que essa é uma grande oportunidade de encarnação, mas que não somos daqui. Abençoe nossos amores, aonde estiverem, proteja, e a nós, que nós possamos cada vez mais ter o entendimento de tantos ensinamentos que estamos tendo a oportunidade de ter. Orienta-nos, nos guia, nos proteja. Fica conosco, Senhor, que muito precisamos de Ti. Graças a Deus. Graças a Deus. Tchau.